Uma igreja cristocêntrica, ela é uma igreja transcultural. Ela é uma igreja que não envolve culturas mundanas, culturas pagãs, com o cristianismo. Pois o cristianismo está acima de qualquer cultura, pois a maioria das culturas são pagãs e a maioria delas adoram, cultuam, festejam a outros deuses. Meus nobres e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Muito prazer, eu sou o professor Wilson. Nós estamos falando sobre a lição do número 12, 21 de setembro de 2025, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Tem como título o caráter missionário da igreja em Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre o segundo tópico que tem como, que vai nos falar, uma igreja com uma visão transcultural. Meus nobres, se você tem chegado aqui agora neste canal, neste vídeo de hoje, você ainda não é inscrito, gostaria de lembrar que nós postamos os tópicos separadamente. Eu já postei o primeiro tópico, este é o segundo tópico, e brevemente postaremos o terceiro tópico. Postamos separadamente os tópicos, tá bom? Da Escola Bíblica Dominical. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilha nos grupos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, para o crescimento do canal. E comenta aí o que você tem achado das nossas escolas bíblicas dominicais. Amém? Meus irmãos, como prometido, nós falamos sobre a perseguição, na igreja. E eu falei que existe um país que não permite que a Bíblia ela entre, que existia um missionário, um missionário anônimo, que entra naquele país com uma Bíblia, mas a Bíblia ela é pequenininha e eu tenho acesso a esta Bíblia, Pois se eles entrarem com uma Bíblia normal grande, é fácil de identificar. E a Bíblia que eles usam, meus irmãos, são essas. Cabe na palma de uma mão. Eles, de alguma forma, conseguem passar e ali aquelas pessoas daquelas nações não conseguem reconhecer que isso aqui é uma Bíblia. Olha só, meus irmãos, que coisa gloriosa. Olha o tamanho das letras. E por isso aqui, meus irmãos, tem muitos crentes dando vida. Enquanto você deixa a sua Bíblia, muitos, deixam a Bíblia na estante empoeirada e não leem um capítulo sequer por dia. Mas oremos, meus irmãos, pelos nossos irmãos que estão nesses países. Meus queridos, nós vamos falar sobre o segundo tópico, que só tem 2 subtópicos. O primeiro subtópico do segundo tópico, nós vamos falar sobre a cultura grega helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia e falaram aos gregos, no capítulo 11 do versículo 20 de Atos dos Apóstolos. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com os estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, que adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Nós falamos, irmãos, que existem os judeus helenistas. Esses judeus helenistas foram judeus que na época da diáspora, eles saíram para outros países e na época do Império Grego, que foi o império predominante naquela época, e a linguagem grega predominou, depois da queda do Império Grego, que teve por líder, Alexandre o Grande, veio o Império Romano. Só que a língua grega continuou permanecendo sendo a língua oficial do povo, mesmo com Roma dominando. E a cultura grega. Observe, igreja, que a cultura e a língua não é tão simples de ser extinguida. É fácil ter um domínio. O difícil é quebrar aquela cultura, aquele padrão, aquela matrix
da qual aquela pessoa ela foi criada por ela dentro de uma cultura. Então, meus irmãos, foi a primeira vez que os judeus falaram para pessoas de outras culturas, em especial os gregos. Foram a primeira vez. E isso aqui foi muito importantíssimo, meu irmão, e foi muito glorioso. Por quê? Porque isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura em Marcos capítulo 16, versículo 15, começou a se cumprir. Nós falamos nas lições anteriores sobre os judeus helenistas, né? Que foram aqueles que, apesar de serem judeus, tinham a sua língua, né? A sua linguagem grega, né? E olha só que interessante, irmãos, e veja a importância do trabalhar de Deus. Deus ele trabalha de diversas formas. Nós não compreendemos e nem nunca entenderemos o trabalhar de Deus. Mas Deus permitiu que o Império Grego viesse. Depois o Império Grego foi destruído, mas a linguagem grega ficou predominante. Depois veio o Império Romano, mas mesmo assim a linguagem grega predominante. E alguns judeus tiveram a linguagem grega como sua língua oficial. Não só alguns judeus, mas quase todo aquele povo, né? Eles liam a Torá na linguagem hebraica como um respeito que eles tinham gigantesco à palavra de Deus, né? As escrituras que falavam dos santos profetas. Então, olha só que interessante. É como se Deus permitisse esse período, aliás, é como não, Deus permitiu esse período para que esses judeus, para que a linguagem grega predominasse, para que os gentios viessem para de outras nações, não só para Jerusalém, para dentro de Jerusalém, mas também para essas cidades que estavam fora e próximas à Palestina, e por intermédio desses judeus aprenderem a linguagem grega, conseguir evangelizar os gregos. Entendeu, meus irmãos, como Deus ele trabalha? Deus ele tem o momento certo e a hora certa. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Tudo está no centro da sua vontade. O segundo subtópico nós vamos falar sobre contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus em Atos capítulo 11, versículo 20. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa que dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido. Por quê? Isso não faria sentido para aquele público, diferentemente dos judeus e samaritanos que já esperavam o Messias. Ou seja, não fazia sentido nenhum, irmãos. Eles apresentarem os profetas, os patriarcas, falar de Abraão, como Filipe fez em Samaria. Por quê? Porque os povos samaritanos já esperavam o Messias. Então, eles já tinham conhecimento da Torá, eles já tinham conhecimento dos profetas e das profecias. E quando Filipe foi para Samaria, Filipe mostrou que tudo o que os profetas profetizaram era sobre Jesus Cristo, que seria o Messias, que é o Messias, que Jesus era o Cristo. Mas só que nesta ocasião aqui, eles estão em Antioquia, e aquele povo não conhecia a cultura judaica, não sabia quem era Abraão, não sabia quem era Isaac, não sabia quem eram os profetas, o profeta messiânico Isaías, o profeta Chorão, Jeremias, e dentre outros profetas, né? Eles não conheciam, então seria em vão eles falarem das profecias bíblicas para um povo gentil. Então o povo foi a finalidade, o objetivo principal deles, claro, que era anunciar a Jesus Cristo, mas não faria sentido eles mostrarem as profecias, então eles foram direto. Vocês conhecem Jesus? Não. Olha, Jesus, ele é um Cristo, ele é um Deus, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Por quê, irmãos? Porque os gentios eles não tinham a mesma expectativa que o povo judeu.
Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão. Seria inútil mostrar a circuncisão, que era um costume judaico, para um povo gentílico. Era como chegar para a gente e dizer, ó, o judeu ele tem que ser circuncidado, e nós, brasileiros, iríamos olhar e dizer, nossa, para que isso? Não há necessidade para nós, né? Porque era um costume, uma cultura deles. Então Estevão citou em seu discurso, em Atos capítulo 7, versículo 51, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, olha só que interessante, ao invés deles mostrarem que Jesus ele era o Messias porque o povo gentil não conhecia e nem esperava o Messias, o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Eles destacaram que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é Salvador, que Ele é soberano, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, que Ele estava desde a fundação dos séculos, da fundação do mundo, que sem Ele não há salvação, que fora Ele não há outro Deus senão a Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, o que eles estavam dizendo é que os pagãos precisavam deixar os seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor, que era Jesus Cristo. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas, principalmente a nós, os brasileiros. E eu louvo e exalto a Deus porque o evangelho nos alcançou. O que seria de nós, hein, irmãos, se o evangelho não tivesse nos alcançado? O que seria de nós, né, irmãos? Então, nós vamos ver, né, meus queridos e amados irmãos, o quão foi importante e o quanto é importante mostrar que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Mostrar que Ele está acima de qualquer cultura, que Ele está acima de qualquer crença militante, que Ele está acima de tudo e de todos. Meus nobres, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final do nosso segundo tópico e até o terceiro tópico, em nome de Jesus.